Vamos RGB, pessoal. Meu nome é Eduardo e eu estou colocando hoje aqui o meu segundo vídeo na internet falando sobre histórias em quadrinhos. Como eu já disse no primeiro vídeo, o meu canal tem o objetivo de auxiliar as pessoas com um pouco de experiência que eu tenho a entrar nesse mundo de histórias em quadrinhos, né? Então, nesse vídeo eu gostaria de indicar alguns canais que eu consulto antes de fazer a compra. Lógico, de alguns temas que eu desconheço ou algum lançamento que o pessoal já fez esse vídeo para eu ver se eu compro ou não. Primeiro, porque para ver se a história é interessante ou se agradou a quem leu, e também pelo preço, né? Porque tem algumas HQs aí que elas são caríssimas, então você tem que ter certeza de que você vai comprar ou não. E sempre lembrando que as opiniões que são dadas por esse pessoal, se ele fala que é bom ou se é ruim, é uma opinião muito específica da pessoa. O que pode ser bom para mim pode não ser bom para você e vice-versa, ou pode agradar a todos ou desgostar a todos, né? Então a gente não leva muito assim, a gente pega o vídeo, assiste, tira uma conclusão, que já aconteceu comigo de eu assistir dois, três vídeos, falarem, uma parte falou bem, outra parte falou mal, e o que, que a gente tem que fazer? Se você tem um interesse, né, pelo menos pela temática, pelo que está descrito na HQ, tem que comprar, ler e tirar a sua conclusão, tá? Não tem outro caminho, vamos dizer assim. Então eu vou indicar alguns canais aqui, mas isso não quer dizer que é o melhor para o pior ou o pior para o melhor. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. São canais que eu consulto, né? Como o pessoal fala, eles contam uma parte da história às vezes eles recebem e nem leem, mas já falam, ó, lançou. Então é como se a gente estivesse se orientando para saber se já saiu, se já lançou, se está na banca, se está em pré-venda. Muitas vezes eles indicam essas pré-vendas e as pré-vendas vêm com desconto, né? Então, às vezes, quem quiser comprar antes e poder fazer essa compra antecipada com desconto é do gosto do freguês, tá? O que eu gostaria então aqui de indicar seria. E outra coisa, eu vou dar também um pequeno descritivo do que o pessoal costuma falar. Então, tem alguns que vão falar de histórias em geral, então é super-herói, terror e por aí vai, e tem alguns que são específicos, mangá, HQs históricas, desse tipo, tá? Então, um dos canais que eu consulto bastante é o HQzaço do Fábio, né? O Fábio, ele lê de tudo, né? Então, é muito bom o canal dele porque você vai ficar sabendo dos lançamentos, ele vai na banca de jornal, então por aí você já se orienta se aquilo que você tem intenção de comprar já está na banca ou não, e às vezes HQs de super-heróis que você quer saber de conhecer alguma coisa, o canal do Fábio é legal, tá? O HQzaço. Depois tem o Poptopia do Daniel. Esse canal, o Daniel, ele agora também virou uma editora, né? A editora Poptopia. Ele já lançou dois. Um já tá em venda, né? Que é o Texas Kid My Bro. E ele está lançando agora um livro que é Olhares sobre Wolverine. Então, quem tem curiosidade é do canal Poptopia do Daniel, e ele fala bastante de X-Men, tá? Para quem gosta dos X-Men, é ideal o canal dele. Eu também tenho aqui Pelas Barbas de Odin do Rodrigo Barba, né? Deve ser o apelido dele. Que eu gosto muito do canal do Rodrigo porque no domingo ele solta um vídeo que chama Spoiler Night. O que seria esse Spoiler Night? São as HQs que vão ser lançadas no Rio de Janeiro. Só que eu moro numa cidade que ela é divisa São Paulo-Rio, então muitas vezes do que está sendo lançado lá está sendo lançado aqui também. Então eu acompanho. Porque a minha cidade é pequena e eu eu tenho que ir lá na banca conversar com o pessoal e ver o que chegou, tem que ficar esperando a caixa chegar. Então, quando ele dá esse spoiler night, provavelmente já está chegando aqui também na minha cidade, tá? O outro canal que eu queria indicar para quem gosta muito de Batman e DC é a Caverna do Morcego, que é do Fábio. Esse canal ele é bem completo. O Fábio conhece praticamente tudo de Batman, né? Desde dessas sagas que estão saindo, ele vai explicar tudo certinho para você. E inclusive o Batman que sai lá fora, né? Nos Estados Unidos e outros países aí.
Então é um canal também bastante completo e ele fala também muito de filmes da DC, né? Para quem gosta dessa parte de cinema, e ele também tem uma opinião bastante variada sobre esses temas, tá? Outro que eu gostaria de falar, Estante Narrada do Pedro. O Pedro acho que é um dos caras que mais lê gibi, porque toda vez que eu entro lá, ele tem as leituras do mês, ele fala assim, hoje eu li 37 gibis, eu acho que eu não consigo ler 10, né, num mês. E tem hora que você pega uns gibizão parrudo. E o bom do Pedro, que quando ele faz essas resenhas, ele é muito detalhista, então ele vai falar tudo direitinho, o que acontece, né? Se ele vai dar algum spoiler, ele avisa antes, aí você sai, né? Para não ter o problema de saber o que vai acontecer na HQ antes de você ler. Tem o Bebê HQ do Charles Nascimento. Esse também é um canal bem completo. Eu acho o Charles uma enciclopédia, porque acho que ele pesquisa, lê de tudo. Ele lê até é que geralmente vem uns extras, né? Eu acho que ele lê até o roteiro, porque ele sabe tudo lá. Então é um canal também para você se orientar bastante com relação a quadrinhos. Nós temos a Central HQs do Fernando. Ele também faz muito vídeo falando sobre os lançamentos na Amazon, sobre o Catarse, que é o pessoal que está fazendo um investimento para lançar uma HQ, um livro, alguma coisa do tipo. Então ele dá todas as pistas lá e ele também fala assim, esse eu vou pegar, esse eu não vou. Então, de acordo com o título, né, que ele vê lá, ele fala se vai ter interesse ou não e mostra essa lista do que vai ser lançado pelas editoras e tudo mais. Tem aqui também o H-Cólatras do Clovis. O H-Cólatras, ele fala muito sobre Bonelli, que seria o Tex. Então, Tex e Ken Parker, o Clovis fala bastante, né? Que ele coleciona. Essa parte de colecionismo, né? Que tem como eu acho que eu falei no último vídeo, tem muita gente que é específico de um personagem, né? Tem gente que não coleciona de tudo. Não, eu só quero Tex. Por exemplo, eu não tenho nada de Tex. Você vai falar, por que é ruim? Não, é porque eu nunca li, né? Não tenho nem como dar uma opinião. E o meu medo também é se eu começar a ler, gostar e ter que colecionar. Eu já tenho uma coleção aqui que tem muita coisa que eu ainda não li, então é uma coisa a mais. Então eu seleciono essa parte de faroeste, né, como não sendo assim, uma prioridade e eu não tenho praticamente nada. Para falar a verdade para vocês, eu não tenho nada de Tex, né, nem Tex, nem Ken Parker, mas eu sei que todo mundo elogia que é muito bom, né? Então o ideal é você consultar esses canais específicos, né? Como esse do H-Cólatras do Clóvis, que ele vai te dar umas boas dicas lá. Aí eu tenho aqui também, que eu acompanho, é o canal da Comic Zone do Thiago. Ele vai falar sempre dos lançamentos da Comic Zone, né? Da editora dele lá. E então isso também é importante que ele vai falar um pouco, porque como ele vai editar, né? Ele é o editor, então ele tem bastante conhecimento do que está ali. Ele vai passar umas dicas para você do que é, se é ficção científica, se é mangá, alguma coisa do tipo, e do que se trata aquela história para ver se é do seu interesse, tá? Eu tenho aqui também, que eu acompanho, né? É o Batatinha Comics, do Rafael. Ele também ele faz bastante resenhas, isso é legal para a gente poder acompanhar o que tem na HQ, né? E é um outro canal que eu acompanho bastante. Esse é o Dois Quadrinhos do Vinícius, eu acho que até quem nunca entrou na Gibisfera conhece ele, né? Porque eu acho que ele é o pioneiro, se não for o pioneiro, é o primeiro, um dos primeiros lá que tava no que tá na lista do YouTube. Eu acredito que seja, porque eu já vi vídeo deles aqui, se você olhar o vídeo dele atual e um vídeo, sei lá, acho que há 10, 15 anos atrás, você vê que ele era um garoto. Hoje já é um rapaz, um cara formado e tudo mais, mas você vê que ele começou como um garoto, então eu acho que deve ser o pioneiro, tá? Não tenho certeza. E ele é um canal bem completo, tá? É bastante completo, ele traz as informações lá do exterior também, é bem legal. Tem aqui o Collectors Quadrinhos do Ricardo Selim. Esse canal aqui, ele agora, há pouco, acho que eu vou falar há pouco tempo, mas tem um mês e pouco já, ele separou, ele tem o Collectors Room, que fala muito sobre CDs e DVDs, CDs de bandas, né? E ele separou agora esse canal para quadrinhos, então é o Collectors Quadrinhos,
Então também é bastante completo, ele faz uma resenha bem legal, é bem explicativo. O Ministério dos Quadrinhos do Alessandro, outro que é super completo, ele vai falar bastante de super-heróis. Ele gosta muito da Disney, como eu também gosto, né? Principalmente as histórias que são dos roteiristas italianos, né? Eu acho muito interessante. E ele também é um canal bem completo. Ele também vai falar muito de super-heróis, né? Que ele gosta muito também. Então é bem legal. Tem o Viajando na Leitura do Marcelo, tá? Que eu acho também que pelo que eu assisto dele, ele também é muito interessado em super-heróis. DC e Marvel é com o Marcelo, tá? Tem a Regina Vieira e o Joey do Mangatube. Esses dois canais, eles são praticamente específicos em mangás, tá? A Regina Vieira, o nome do canal, eu acredito que seja Regina Vieira, porque sempre aparece Regina Vieira, tá? E o Mangatube é do Joey. Então eles vão falar de todos os mangás, todos os temas de mangá. Não vão ficar só nos mangás, por exemplo, de terror, de ficção, não. Eles vão falar de temas, praticamente de tudo que sai de mangá, eles vão falar nesse canal, tá ok? Agora tem dois canais aqui que eu queria dar um destaque em especial, que são canais que, além de falar de histórias em quadrinhos, eles vão falar também de miniaturas e colecionáveis, que são esses hominhos que estão aqui atrás, né? E tem uns X-Men aqui. E tem um Hulk aqui atrás. Então são bonecos, né? Os chamados na minha época de hominhos. E então esses dois canais que eu vou falar, eles são além de falar dos gibis, eles vão falar de miniaturas, Hot Wheels, é bem variado, tá? Um deles é o Ricabox do Ricardo. O Ricardo, eu comecei a acompanhar o canal dele e ele me influenciou muito em colecionar Hot Wheels. Então eu tenho uma pequena, mas comecei há pouco tempo, uma pequena coleção de Hot Wheels, mas é graças a ele. E no canal do Ricardo, além dele comentar também os quadrinhos que ele lê ou que ele compra, né? Ele vai falar de Hot Wheels e vai falar também de brinquedos antigos, de coisas que ele compra, porque ele é um colecionador e eu acredito que ele deve ser também um vendedor. Então ele é muito assim, na hora que ele começa a falar no canal dele do que ele tem, você fica babando aqui, principalmente para mim que gosto de brinquedos, miniaturas, personagens, então é bem legal. Então, para quem gosta dessa temática também de brinquedos, o Rica Box é da hora, tá? E tem também coleções e causos do Pernizila. Ele também é colecionador de bonecos, né? E pelo que eu vejo dos vídeos dele, ele é um fã do He-Man, assim, eu acho que desde que começou o He-Man, eu acho que ele já acompanha isso, né, desde pequeno lá, porque ele tem muito boneco do He-Man, tem coisa, eu conheço, eu assisti os desenhos do He-Man, né, mas ele tem boneco lá que eu nem sabia que existia no desenho, então sei lá, deve ser de alguma outra animação que eu não assisti, né, que eu assisti, não sou assim, eu não acompanho muito o He-Man, mas eu assisti alguns desenhos do He-Man. Então esse canal também aí, para quem gosta de colecionáveis, é legal, tá? Então, para encerrar o vídeo, eu gostaria de deixar então essas indicações, quem puder assistir, né? Porque a partir do momento que você quer comprar e não tem conhecimento, o ideal é você ver uma resenha. Por exemplo, eu quero um mangá de terror, né? Procurar nesses canais se tem alguma coisa. Se você leu um título lá, sei lá, eu vi lá um nome de um mangaka chamado Junji Ito que fala de terror. Aí se você entrar nesses canais, com certeza eles vão ter alguma coisa lá e você vai ver o que tem no conteúdo desse canal, né? No conteúdo do canal, não, me desculpe, o conteúdo do mangá, tá? Então, fica essas dicas, né, desses canais e eu acho que é de grande ajuda para quem está começando também, se não tem um conhecimento, ouviu falar de alguma coisa, ver nesses canais o que tem de interessante lá, tá? Como eu havia falado, no final de cada vídeo eu vou falar o que eu li na semana, né? Dependendo do tempo que eu coloco esses vídeos, eu vou falar o que eu terminei de ler e qual é a minha intenção da próxima leitura, né? Então, o que eu acabei de ler
É uma adaptação em quadrinho, O Senhor das Moscas, é muito legal, né? Se vocês olharem aqui, olhando o quadrinho uma primeira vez, parece até que é uma HQ infantil, mas é só a ilustração. É um tema bastante pesado, é sobre as crianças que um avião cai numa ilha e ali entre eles vai haver vamos dizer assim, uma discórdia, né? Mas eu não vou entrar em detalhes porque, como eu falei, o objetivo do canal não é fazer resenha. Para quem se interessou, né, pelo título, é aquele tal negócio que eu falei para você. Digita aí no YouTube, Senhor das Moscas, vejam nesses canais que eu indiquei se tem alguma coisa, vê a resenha, o que o pessoal fala. Minha opinião, muito bom, né, porque é uma adaptação de um livro. Agora o pessoal fala que o ideal é você ler o livro e depois ler o quadrinho. Eu, como não tenho o livro, eu já fui no quadrinho direto, mas mesmo assim eu gostei muito, tá? E qual que é a minha intenção essa semana? Principalmente de começar a ler hoje, tá? É um mangá de terror que é o PTSD Radio, né? É um lançamento da Pipoca Nankin, né? É bem novo esse quadrinho. Eu não li nada ainda, só estou mostrando aqui a capa, né? São 3 volumes, eu já estou com 3 volumes, tá? Os 3 estão aqui. Eu tenho um sério problema que eu gosto de começar alguma coleção e ler até o final, a não ser que me falem que, por exemplo, um volume você não depende do outro, né? Por exemplo, eu li o volume um, mas não dependo do 2 para continuar, porque o 2 vai ser outra história. Isso no decorrer dos vídeos eu vou mostrar alguns quadrinhos que são assim, tá? Você não tem necessidade, ele não tem uma cronologia, vamos dizer assim. Então, e quando tem uma coleção, por exemplo, PTSD Radio, eles são 3 volumes, então, e encerra o mangá, eu prefiro ter os 3 para começar a ler, porque minha memória é terrível. Então, se eu acabei de ler alguma coisa ontem, hoje eu tenho que dar uma lida na última página para ver onde que parou, porque a cabeça tá a mil, beleza? Mas então fica assim, gente. Até o próximo vídeo. Eu vou começar a falar de mais algumas dicas de compra, de onde você pode comprar, quais lojas são confiáveis que eu compro e recebo, né, pra gente não ter dor de cabeça. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado para quem ficou até o final. E eu agradeço aí a atenção. Tá joia? Um abraço a todos. Até mais.